bem-vindo a mais um episódio do Café com Prosa. O tema de hoje são as lições que a Europa pode ensinar para as empresas brasileiras, levando em conta que a pandemia chegou antes por lá e eles estão um pouco à frente da gente em relação à reabertura dos negócios. Para conversar sobre isso, eu, Patrícia Travassos, divido a entrevista com o meu sócio na Prosapress, Clóvis Travassos, cuida dos nossos clientes corporativos e ajuda a criar planos de comunicação sob medida para as marcas. Tudo bem, Clóvis? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Juntos a gente convida o querido Xavier Leclerc. Olá, Xavier. Bonjour, bonjour. Como vai? Bonjour. Tudo bem? Merci. O Xavier é o francês mais carioca que eu conheço. Trocou Paris pelo Rio de Janeiro, trazendo expertise de quem trabalhou por muitos anos em empresas de tecnologia como o Google e o Facebook. Como empreendedor, ele, ainda lá na Europa, criou o site de seguros. Ele vendeu um site de seguros online que ele vendeu para um banco francês. E aí, já aqui no Brasil, fundou a Ponto Futuro, que promove eventos B2B para refletir sobre a transformação digital. Ele faz parte também da Câmara de Comércio França-Brasil no Rio e integra o board do French Tech São Paulo, que é uma iniciativa que ajuda startups e empresas que têm alguma conexão com a França. Xavier, como é que essa pandemia afetou o seu trabalho no Ponto Futuro, no French Tech e também na Câmara de Comércio França-Brasil? É bom falar com você. Sinto falta dos nossos encontros em São Paulo, mas espero que vais voltar logo em breve. O Covid-19 criou uma situação um pouco nova para todo mundo e, obviamente, a nossa empresa, a Mogs Digital, que faz os eventos Ponto Futuro, ela teve que se reinventar, porque não tem condições de organizar eventos presenciais. Agora, com segurança, o que nós decidimos de fazer é repensar o Ponto Futuro, a Mogs Digital, para evoluir na produção de eventos inteligentes e transformadores para as empresas. Nós temos recebido muitos pedidos de empresas ou de empreendedores para falar como se adaptar com essa nova realidade. A mais visível é, obviamente, o fato que muitas pessoas tiveram que trabalhar remotamente. Isso foi realmente a primeira onda, é o que a XP chamou 5 anos de digitalização em 15 dias. E realmente foi isso, um sentimento de urgência, de adaptabilidade, o mais rápido possível. E isso foi o caso para todas as empresas. A nossa, obviamente, mas também todas as empresas com quais eu tenho contato, seja na Câmara de Comércio, que nós temos todo tipo de afiliados, são 180 empresas no Rio de Janeiro, tem também antenas em São Paulo, Belo Horizonte, Paraná, mas seja a L'Oréal, seja um restaurante, todo mundo teve que se adaptar. Obviamente, algumas empresas eram mais preparadas. Ontem eu fiz um webinar da Business France sobre a crise como acelerador da transformação digital. E realmente, quem estava mais pronto, nós falamos com a empresa de mídia que tem a Doro Cinema, Portal dos Fundos, a Webedia, e a CEO Latam, a Anabel, ela comentou que realmente em 3 dias ela conseguiu fechar todos os escritórios, colocar todo mundo remotamente. Só o que aconteceu? Ela teve mais problemas manter contatos com os clientes. Porque quando você é uma organização, você é parte de um ecossistema. E isso é muito desafiador, porque mesmo se você for preparado, tem que ter seus fornecedores, toda a parte de logística. Ou uma até cadeia completa, né? Isso. E isso foi bem desafiador. Então, nós estou falando de casa, é a 11ª ou 12ª semana de isolamento para nós, cada um trabalhar remotamente, mas nós estamos conseguindo aproveitar esse tempo para refletir e para realmente reposicionar a nossa empresa sobre nossos fundamentais. É a razão que nós vamos fazer a conferência Ponto Futuro Rio esse ano como um conceito
que um evento e duas possibilidades. As pessoas elas vão ter a possibilidade de escolher entre um evento presencial, com todas as medidas de segurança sanitária que o contexto impõe, e também uma experiência nova, online, ampliada, para ver o conteúdo, mas também para ter essa possibilidade de troca e algumas surpresas. Isso porque é no segundo semestre, né? Então, provavelmente, nessa época já vai ser permitido esse encontro, né? Mas aí vocês vão manter a parte online para que as pessoas também que queiram continuar com isso que a gente está nesse momento via online, virtual, eles possam fazer o evento dessa maneira. Tem duas possibilidades. Tem pessoas que não têm condição de viajar, primeiramente, então isso vai aumentar o alcance das palestras, do nosso conteúdo, porque o propósito da conferência é pensar o futuro. Então, é sempre bom ter um alcance maior para que as pessoas possam se beneficiar de tudo o que está falando da conferência. E também tem pessoas que preferem, por muitas razões, seja numa situação de vulnerabilidade, seja porque ainda tem que cuidar dos filhos, enfim, tem muitas razões e nós acreditamos que é nossa responsabilidade de oferecer as possibilidades e todo mundo toma a decisão em sua consciência e com a sua realidade. E o tema desse ano já estava definido, né? Futuros desejáveis. Nada, ele veio a calhar, né? Para esse momento. O que a gente deseja para esse futuro? Nós acreditamos muito que a tecnologia ela está abrindo possibilidades. Alguns desafios, porque você tem que entender como aproveitar essas oportunidades. Então, é muito importante refletir sobre o que nós queremos na nossa vida profissional, mas também como empresas. Se nós queremos criar um futuro mais produtivo, mais eficiente, mais humano, enfim, tem muitas possibilidades e em relação à pandemia, ao contexto, obviamente o tema está muito alinhado, mas fizemos algumas modificações para que seja ainda melhor. Em breve, eu acho que até o final de junho, nós vamos publicar todas as informações sobre quando, aonde e os vários temas, mas nós vamos seguir a linha que nós já tínhamos sobre como realmente ser mais adaptável e ser mais eficiente para enfrentar as novas realidades. Xavier, queria falar um pouquinho com você sobre o comportamento das marcas e as diferenças culturais, né, que você observa estando aqui no Brasil e em relação ao que você vê lá na França ou na Europa. Né? Eu estava lendo um pouco no site da Câmara de Comércio França-Brasil e vendo uma série de iniciativas que os associados têm feito aqui no Brasil. Então, empresas como BNP Paribas, Total, Michelin, Carrefour, L'Oréal, enfim, esse conjunto de empresas e muitas outras, né? Fazendo ações bem ativas aqui no Brasil, que envolvem doação em dinheiro, doação em produto, criação de aplicativo, compra de máscaras, vacinação, programas de apoio ao funcionário, enfim, um conjunto de muitas ações que essas empresas, cada uma então na sua possibilidade, fazendo. Como é que você está vendo esse tipo de participação das marcas aqui no Brasil? E eu queria saber se esse também é um comportamento que você enxerga lá na Europa, né? Ou se as marcas têm um comportamento diferente por lá. Temos uma relação muito forte entre a França e o Brasil. Esse ano, especificamente, são os 120 anos da Câmara de Comércio França-Brasil, que foi criada no Rio de Janeiro, que faz com que a mais antiga Câmara de Comércio no Brasil. Hoje em dia, as empresas francesas são o maior empregado estrangeiro no Brasil. São mais de 500 mil pessoas no Brasil que trabalham para empresas francesas. Então, foi muito natural para essas empresas pensar como elas podem contribuir, ajudar, e elas não esperaram o Covid para fazer todas elas
têm iniciativas, porque são empresas francesas, mas são, como a Patrícia colocou, cariocas da França, ou seja, são também empresas brasileiras, é a Engie do Brasil, é a EDF Norte Fluminense, enfim, não são só oficinas de vendas. Uhum. O que eu percebi sobre o nosso tema, as lições que as empresas brasileiras, ou o Brasil pode ter de empresas francesas, eu acho que é um pouco o contrário, porque eu trabalhei com as comissões de responsabilidade social e ambiental. E, imediatamente, desde o início da pandemia, eu vi muitas iniciativas sobre como vamos ajudar a comunidade perto da gente, como vamos manter a segurança dos empregos. Por exemplo, a Michelin ela aderiu a Naudimita, aquele movimento para garantir exatamente o emprego, que são engajamentos muito fortes. Porque aqui no Brasil, você viu isso? Aqui no Brasil. Tá. E lá? E eu não tenho muita certeza que isso foi uma das primeiras reações das empresas francesas no Brasil. Um exemplo que eu acho importante, que eu acho sintomático. Eu vi de muitos amigos lá na França pedindo quando o governo vai nos dar máscaras. E aqui ninguém vai esperar o governo dar máscaras. Ou seja, tem uma capacidade, provavelmente muito ligado à necessidade, de pensar o que vamos fazer, como eu posso contribuir, seja eu pessoalmente, por exemplo, nós da Mox Digital participamos da iniciativa SOS Covid-19, que foi lançada pela Lindália Junqueira, que juntou 80 cientistas, empreendedores, para encontrar soluções imediatamente disponíveis para ajudar contra a pandemia. Ela fez um trabalho espetacular com muitas outras pessoas para ajudar e aliviar um pouco sobre esses pontos. Então, eu acho que quando você falou um pouco de diferenças culturais, aqui eu percebo as pessoas colocam a mão na massa, como se fala. Dizer, as pessoas fazem, elas não vão esperar as coisas acontecerem para já contribuir. Acho um ponto das empresas tomarem uma linha de frente, né? Não esperando que o governo faça, até porque muitas vezes essa espera não é possível, né? Então, total. E no caso do comportamento lá na Europa, você tem uma expectativa maior de que o governo faça, né? Total. E aí as marcas também se posicionam de uma maneira menos atuante para entrar nesses assuntos, por exemplo. Porque tem menos necessidade. Ao mesmo tempo, nós percebemos que mundialmente a responsabilidade social e o engajamento das empresas está aumentando. As empresas não são só agentes econômicos agora. Elas criam condições e elas têm alguns engajamentos sociais, ambientais. Tem muitas empresas que lutam, por exemplo, para a diversidade. A diversidade dentro das empresas, a representação das mulheres. Isso faz com que elas tenham um papel societal muito forte. Eu acredito que o Covid-19, principalmente, acelerou algumas tendências fundamentais já existentes. A nossa especialidade na Mox está ligada à transformação digital e cultura. Nós sabemos que, com a chegada junta de muitas novas tecnologias, está mudando nossos hábitos, as possibilidades das empresas. São todas essas palavras na moda. Indústria 4.0, trabalho do futuro, enfim. E eu vejo que o Covid ele está principalmente acelerando essas tendências, criando algumas novas, por exemplo, especificamente no Brasil, obviamente, o e-commerce vai ter um antes e um depois do Covid, porque muitas pessoas começaram a se acostumar a fazer delivery, seja no Rappi ou no Uber Eats, ou até de comida. Isso vai mudar os comportamentos um pouco mais profundamente, mas eu percebo mais o Covid como um fenômeno que vai acelerar essas tendências que criar novas.
E você acha que a gente está dando tempo realmente dessas mudanças de hábitos se concretizarem a ponto das empresas mudarem as suas posturas e a maneira como elas vão se posicionar para os seus consumidores? Não vai ser o caso de todo mundo. Obviamente, como você comentou no início, Patrícia, eu trabalhei cerca de 10 anos para Google e Facebook. E isso já era 15 anos atrás, quando eu entrei na Google. Naquela época, era ainda novo. O Google não era o gigante que é hoje. E o meu papel era encontrar empresas para falar, olha, essa coisa de publicidade usando o Google não é só mais uma nova coisa, é uma mudança muito forte da natureza do mercado da propaganda, do offline para online, então investir na publicidade digital. E muitas empresas recusaram isso, falando, não, isso não é muito importante, a televisão ainda vai dominar, que é o caso ainda no Brasil. Isso é uma predição, isso vai mudar, e vai mudar no Brasil, a publicidade digital vai ser mais importante em breve no Brasil que a publicidade na televisão. É o caso no mundo todo. E muitas das empresas com quais eu trabalhava, elas não queriam mudar, elas não acreditaram. E o papel da Mox e do Ponto Futuro é exatamente isso. Nós acreditamos que todas as empresas de sucesso, hoje e amanhã, vão ter que ser empresas de tecnologia. O que isso significa? Isso significa que se uma empresa não integrar tecnologia dentro dos seus produtos, serviços, gestão, ela não vai conseguir competir amanhã com as outras empresas nacionais ou internacionais. Obviamente, tem muitas empresas ainda que falam, não, tecnologia é da área de TI, não é meu papel. Essas empresas vão enfrentar dificuldade. Um exemplo básico. Hoje, um restaurante que não consegue entregar comida usando algumas das plataformas digitais, está numa situação extremamente complicada. Quem já começou foi muito mais fácil e conseguiu se adaptar a essa crise, essa nova realidade. Então, eu acredito que isso vai acontecer para todo mundo, bancos, seguros, enfim, qualquer tipo de empresa. Eu acho que uma lição desse processo todo que a gente está passando é que você aprender com pressa, né, ou você ter que fazer as coisas na emergência, é sempre um problema, né? Porque quem vem fazendo as coisas com estratégia, né, e vem implementando os seus planos, né, você consegue ter resultados de maneira mais consistente. E eu acho que o teu exemplo dos restaurantes, e a gente pode fazer uma lista maior, inclusive, né, de situações, mas eu acho que dos restaurantes é um bom caso, porque se você não fez a lição de casa, correr para fazer agora pode até dar certo, mas vai dar muito mais trabalho. Né? O investimento é muito maior de uma vez, né? Mas quem vai fazendo paulatinamente esse dever de casa, né? Nesse momento até estava mais preparado para essa crise que aconteceu. É muito mais complicado, é muito mais caro e muito mais risco. Algumas empresas, com a urgência, elas não vão conseguir fazer isso. Vocês trabalhando sobre branded content, vocês estão batendo a porta das empresas falando, olha, tem uma nova maneira de se comunicar, de se exprimir, e tem algumas empresas que não querem ouvir isso. Essas empresas vão enfrentar dificuldade amanhã e é muito ligado à mesma coisa como transformação digital. Todo mundo fala, sim, nós deveríamos. E tem muitas empresas que fizeram iniciativas de comunicação na transformação digital, falando, olha, eu fiz um desafio de startup, já estou na era digital. Não é bem isso. É um processo mais estrutural, é muito trabalho, é muito investimento de pensamento, planejamento, para ser pronto para essa nova era onde o planejamento de 5 anos não cabe mais, não funciona mais. Então, realmente, isso eu vi muito forte e nós vamos ver, por exemplo, isso com, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram,
mas está acontecendo o que eles chamam de retail apocalypse. São essas grandes franquias de lojas de retail em shopping malls que estão falecendo, porque a Amazon está bombando o estoque delas na bolsa, está subindo extremamente por causa de elas ter feito esse dever de casa, esses trabalhos há muito tempo. E ainda tem os dados, né? Que eles conhecem como ninguém o comportamento do público. Então, na hora de reagir também é muito mais rápido, né? E é o que vem acontecendo de maneira similar aqui no Brasil com o Mercado Livre e Magalu, né? Quer dizer, são duas ações que já caíram muito logo no começo da pandemia e hoje já recuperaram seu valor ou até passaram o valor que estava lá no começo. Né? Total. Xavier, você falou em tendências que vocês vão apontar, inclusive, para o ponto futuro. O que você já pode imaginar que a gente vai continuar ou vai adotar de uma vez, que começou nesse... O e-commerce talvez seja uma grande tendência que fique, né? Então, as pessoas se habituando realmente a fazer compra online continuam fazendo isso. O home office também, para o futuro do trabalho? Quais outras tendências você acha que Então, o home office tem um paradoxo, porque todo mundo está achando que eles estão fazendo trabalho remoto, mas não é realmente trabalho remoto. Porque fazer um home office de verdade que funciona, isso inclui repensar, investir para que as pessoas possam trabalhar e ser mais produtivas em ferramentas, em muitas coisas. Não é porque você vai fazer 2 reuniões utilizando o Zoom que você está fazendo trabalho remoto. Então, eu concordo com você, eu acredito que estruturalmente muitas empresas vão repensar o escritório. Dá para ver, eu vi uma notícia que Facebook quer que 50% dos funcionários delas trabalhem remotamente. Algumas outras empresas elas vão abrir a possibilidade de fazer isso de maneira indefinida. Isso traz muitas questões. Eu estava falando, como você comentou, um pouco as iniciativas de empresas francesas no Brasil. Eu vi 2 coisas interessantes. A primeira, as empresas internacionais como a Engie, a L'Oréal, elas pegaram a experiência da Engie da China, da L'Oréal da França, e isso ajudou elas a entender quais são essas tendências que estão aqui para ficar. E a segunda parte que eu vi, que eu achei bem interessante, é muito complicado saber o que vai acontecer no futuro. São educated guess. Eu sempre falo, uma opinião informada, você tem que pesquisar, olhar os dados, as tendências, para tentar imaginar um pouco o que poderia acontecer. É exatamente isso como a pandemia e esse vídeo do Bill Gates, que falou em 2015, olha, se você analisar o estado do mundo, parece que a ameaça mais séria para o mundo deveria ser uma pandemia. E ele tinha razão. Ele antecipou isso como esse trabalho de pesquisa, e a razão que nós, por exemplo, no Ponto Futuro, nós sempre trabalhamos com o mundo acadêmico, os futuristas, que fazem esse trabalho de entender os dados, analisar as tendências. Que não é uma previsão futurística do além, né? É realmente baseada em ciência, baseada em conhecimento e informação, né? E um filme que eu adoro, o Minority Report, elas tinham um time de 15 pessoas para estudar e fazer esse tipo de o que vai acontecer. Por exemplo, telemedicina. Hoje em dia começa a se tornar uma tendência. Eu acho que a telemedicina está aqui para ficar. Foi bem no começo, ainda é pequeno se você olhar para tudo, mas eu amo um TED que eu olho com frequência do anual, que é o CEO da CB Insights. Ele fala sobre como a transformação digital é gradually then suddenly. O que significa? No começo, é só um pouco, vai ter uma porcentagem pequena de e-commerce, de uso de vídeo no mobile, de telemedicina. E quando acelera, é uma aceleração muito maior, muito mais rápida.
E a razão que é necessário fazer o que o Clovis falou do dever de casa, se preparar, testar, ser mais aberto, porque é muito provável que vão acontecer algumas mudanças muito rápidas e você tem que antecipar um pouco isso. Ainda nessa linha aí das tendências, um assunto também que tem surgido bastante é a tendência da educação digital, né? A gente aqui na Prosapress já vinha trabalhando com alguns clientes nessa parte de educação digital, que são desde cursos online a programas de treinamento corporativos, né? Que já vinham com o objetivo, antes de tudo isso, né? De você reduzir um pouco aí as viagens, melhorar a própria qualidade do aprendizado, né? Mas isso também parece que veio para ficar de uma maneira mais intensa, né? Você tem acompanhado? O que você tem visto a respeito disso? Eu acompanhei muito por 3 razões. A primeira tem uma macro tendência de futuro do trabalho e trabalho do futuro. As novas competências, o World Economic Forum está trabalhando muito nisso, tem muitas publicações, inclusive o livro do meu amigo Gabriel Pinto sobre passaporte para o futuro. Como você consegue se treinar, se formar para exatamente esse novo mundo. Isso é a primeira tendência de futuro do trabalho. A segunda, obviamente, é essa transformação cultural e digital das empresas. E nós, na Mox Digital, aconteceu o que você falou, Clovis. Nós tínhamos essa ideia há muito tempo de trabalhar sobre educação corporativa, porque nossos eventos eles estão ligados a pensar e experimentar o futuro. E nós estamos aproveitando esse tempo em isolamento, é o que eu fiz hoje de manhã, é a razão que eu remarquei a nossa conversa, porque nós fizemos um workshop para preparar uma plataforma online de educação corporativa, especificamente sobre como avaliar a maturidade digital da sua empresa, identificar quais são as competências necessárias e participar ao desenvolvimento das competências digitais, cultural, dos colaboradores para que eles possam participar disso. Porque quando se fala de tendência de educação, de EdTech, como muitas pessoas falam isso, que são nessas empresas de educação, essas startups de educação, eu confio muito naquela pesquisa da MIT Sloan, que fez com a Deloitte, sobre as empresas com a maior maturidade digital. E essa pesquisa aponta que as empresas mais para frente digitalmente são 4 vezes mais propensas a desenvolver as competências digitais dos colaboradores, em vez de só contratar novos talentos e tudo isso. Então, eu acredito muito nessa tendência das ferramentas, como você falou, então usar plataforma online, usar ferramentas, aplicativos, mas também eu acredito muito numa mudança que antigamente você só ia para a FGV fazendo depois um MBA e a sua educação profissional estava pronta. Não é mais o caso. Nós estamos cada vez mais indo para novas competências e também para entender qual é a sua realidade. Eu terminei meus estudos há 17 anos atrás. Então, se você me pergunta quais são suas competências, eu só me refiro àquele diploma 17 anos atrás, não é mais relevante. Já era outro mundo. E aí que entra o lifelong learning, né? A necessidade. Isso. O que parece é que esse primeiro momento em que as pessoas foram obrigadas a trabalhar de casa e a se estruturarem minimamente para poder inicialmente atender os 2 calls via Zoom e começarem a trabalhar assim, o próximo passo é que a gente use essa estrutura, passa esse momento da novidade, mas use essa estrutura para consistentemente ganhar um conhecimento a mais, né? E aí formar esses profissionais e promover essa transformação de uma forma mais sólida, né? O que você acha? Eu concordo plenamente com tudo o que você falou. Agora vai trazer também novos desafios. Por exemplo, como nós estamos em isolamento por um tempo longo, nós vemos
muitas iniciativas, por exemplo, das empresas francesas sobre mindfulness, sobre ter certeza que como você tem que cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, tem call de manhã, à noite. É muito complicado fazer esse balanço entre vida pessoal e vida profissional. Isso traz um estresse muito alto e as pessoas têm que lidar com isso. A semana passada, com a Câmara de Comércio França-Brasil, nós fizemos um call com a Pierre Fabre e a EDF do Brasil sobre exatamente esse ponto. Como manter a coesão? Qual é o papel da liderança? Nós vemos cada vez mais CEOs se jogando no mundo digital, fazendo call com todo mundo, ou tendo um bate-papo mais aberto, porque trabalho remoto não é só, como você comentou, fazer um pouco de Zoom. Você tem que manter a coesão da empresa, eu gosto muito dessa iniciativa que fez, por exemplo, a Emmanuelle Messier, que é a diretora de RH da EDF. Ela criou um vídeo sobre parabéns, o que nós estamos fazendo, fornecendo eletricidade para o Brasil nesses tempos, é necessário, nós podemos ter orgulho, e isso funcionou muito bem para manter o engajamento dos colaboradores, para que isso tudo possa acontecer. Então, com esses novos tempos, nós vamos realmente ter que repensar o que significa trabalhar para uma empresa, como colaborar realmente usando essas ferramentas e as novas realidades. Interessante esse novo papel do líder, né, nessa nova conjuntura, porque realmente existe uma transformação sutil em relação à maneira como ele se comporta, né, como é que ele se aproxima dos colaboradores, como é que ele motiva, e isso precisa também, esse conteúdo, esse conhecimento precisa estar para todo mundo. Falando um pouco dessa curadoria que a gente faz, a gente tem visto nesses projetos que a gente tem feito, o Inovar é um Parto, que durante a pandemia a gente colocou para funcionar, para entrevistar mulheres com as suas soluções de empreendedorismo para desviar da crise ou aproveitar as oportunidades, com elas a gente vem aprendendo algumas dessas ferramentas, né? E isso traz muito conhecimento que a gente pode difundir e dividir com outras empresas também, né? O que você pensa em relação a isso, da gente oferecer esse tipo de compartilhamento de informações e de pensamentos? É sempre bom, sempre necessário. Eu assisti como participante do Aquario da Firjan, como a Luísa Trajano, tinha também o Eugênio Pimentel da Cisco, o Gilles Jardelli, que é um futurista, e é muito interessante ter essa possibilidade de troca, de conversa. Agora, é muito complicado também, eu vi isso como a diretoria da Câmara de Comércio, todo mundo está fazendo webinar, conversas, e você tem que entender qual é a sua especificidade ou o que você está trazendo especificamente que poderia ser relevante e interessante, porque como todos nós estamos afastados um pouco do dia a dia, nós estamos um pouco numa bolha, então é muito importante esse papel, por exemplo, que vocês estão fazendo da Prosapress, de pegar as tendências, de ajudar as pessoas a ter esse entendimento. E a razão que no Ponto Futuro, por exemplo, nós falamos sempre, primeiro, é pensar o futuro, então entender o que está acontecendo, ouvir as palestras, e o segundo é experimentar o futuro, encontrar pessoas, é a razão que nós vamos manter o evento presencial. Também na experiência online nós teremos essa possibilidade de encontrar pessoas, porque para experimentar o futuro você tem que ter conversa, bate-papo, encontrar novas startups, novas soluções para que isso possa alimentar suas ideias e seus projetos. Xavier, a gente tem um projeto aqui na Prosapress chamado Ecossistemas de Inovação. E hoje pela manhã mesmo eu estava fazendo uma reunião falando um pouco sobre esse projeto e eu vejo que a gente tem dois desafios que vêm aí pela frente, que são geração de emprego e retomada da economia, né? Que são, acho que, temas que vão entrar na agenda, ou que já estão na agenda, né? E aí, ligado com esse projeto Ecossistema de Inovação, esse é um projeto que tem muito envolvimento com as startups, né?
Como é que você acha que as startups podem contribuir com esses dois pontos de agenda, né? Que são geração de empregos e retomada da economia? Então, sem falar geralmente exatamente dessa retomada e dessa geração de emprego, obviamente o governo tem um papel através do BNDES e das associações, enfim, todo mundo. Especificamente sobre startups. Tem algumas startups que estão bombando, ou seja, elas estão contratando. Eu falei com a Stefanini, que não é mais uma startup, que é mais que uma empresa de tecnologia, e elas estão contratando, porque tem muitos desafios para fazer essa transformação digital cultural. Então, tem as empresas de e-commerce, de edtech, de medicina à distância, enfim, tem alguns setores econômicos que estão funcionando bem e elas vão ter, obviamente, um papel dentro do que você falou. A segunda parte, as plataformas como Uber Eats, Rappi, Uber, elas estão oferecendo uma renda realmente. E estou pensando, por exemplo, em todas essas iniciativas que foram desenvolvidas para pequenas empresas. Por exemplo, a Ebanks, que é um unicórnio brasileiro de fintech, elas tiveram uma iniciativa muito interessante para ajudar as pequenas lojas a se tornar digital. E isso tem muitos exemplos. Tem a Abacaxi, que é uma vaquinha virtual, que fez uma iniciativa com a Ambev e a Heineken, por exemplo, para onde você pode comprar voucher do seu bar preferido a usar quando eles vão reabrir, só para ajudar elas com fluxo de caixa. Uhum. Também eu vi muitas iniciativas no WhatsApp para doações de cesta básica, ajudando as comunidades. Obviamente, no Rio de Janeiro é muito mais desenvolvido, porque nós temos essa mistura muito forte. Então, cada semana você vai fazer doações só de dinheiro ou de comida, de produtos de limpeza. E isso tudo está se organizando. Tem uma iniciativa boa que eu vi, por exemplo, que se chama Fashion Mask. Foi uma iniciativa digital de juntar costureiras para fabricar máscaras, e elas fizeram mais de 1 milhão para dar emprego a quem precisa, quem poderia fazer isso. Então, eu ganhei uma e é linda, é toda estampada, linda. Eu muito lindo para divulgar um trabalho bacana. Exatamente, criação de renda, retomada de emprego. Agora, são mais iniciativas de urgência. Estruturalmente, o desafio que o Brasil vai enfrentar é extremamente grande. Isso são outras conversas. Então, dentro disso, as startups especificamente são parte de um âmbito maior. Mas, por exemplo, as empresas francesas continuam investindo no Brasil e fazendo muitas coisas porque elas apostam na retomada da economia. Mas tem muito trabalho para frente e, obviamente, vão ter alguns tempos bem complicados. O que a gente tem ouvido é que até os unicórnios não estão na zona de conforto, estão precisando desenvolver características de camelo em vez de unicórnio, para conseguir ter reserva para enfrentar essa crise que deve durar um tempo maior. Eu recebi uma pesquisa da Monachi, que é uma empresa muito conhecida, reconhecida de venture capital, sobre as startups. Então, tinha de todos os estágios. Os fundadores, a diretoria dessa startup, elas têm otimismo, mas nós sabemos que vai ter um tempo complicado e para todas as empresas, das maiores às menores, das empresas às mais tradicionais, é um tempo complicado e isso significa que todo mundo tem que se apoiar, se ajudar e pensar como um pode contribuir e ajudar o outro, obviamente. Pois é, o que eu acho interessante é que as startups, elas têm já o propósito, é o que move essas empresas, né? Então, a gente vai seguir acompanhando. Mox Digital e Prosapress, a gente segue acompanhando essas transformações e logo, logo a gente vai estar junto para se abraçar e para celebrar a vida e celebrar que a gente continua com essa parceria bonita, trocando reflexões. Obrigada, Xavier. Quando é o ponto futuro? Então, ainda não está confirmado, provavelmente
no final de setembro. Nós ainda temos que finalizar algumas coisas, mas deveria acontecer sim no final de setembro de 2020. E para quem está nos ouvindo dentro do Brasil, vai ser presencial no Rio, mas também vai ter essa experiência online, que eu acho bem interessante, porque nós estamos preparando algumas experiências a mais para manter o engajamento, que não seja só um live feed, que às vezes é um pouco pesado. Quando estiver mais perto, a gente ajuda a lembrar o povo. Obrigado. Então, um grande beijo. Boa viagem. Bisous. Merci. Um beijo, querido. Tchau. Fique seguro aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até o próximo Café com Prosa.